Seja bem-vindo ao nosso primeiro devocional noturno da nossa terceira semana de casais Ebenezer em 2023. Nesse primeiro devocional eu queria trazer algumas verdades sobre a criação de filhos que nós podemos ver na Bíblia e também na própria prática de vida. E eu quero trazer 4 verdades para você pensar sobre isso. A primeira que eu gostaria de destacar hoje para você é: não há garantias que tudo vai terminar bem. É exatamente o que você ouviu. Essa é sempre uma questão que é levantada quando a gente está falando sobre família, sobre criação de filhos. E olha, às vezes por olharmos para Provérbios 22:6, nós temos lá: ensina a criança o caminho que deve andar e quando se tornar velha ou quando estiver velha não se desviará dele. É um texto discutível sobre a sua tradução. No entanto, nós precisamos entender que, quando nós olhamos todo o panorama bíblico, nós vamos perceber que não é uma matemática de 1 mais 1 é igual a 2, ou 2 mais 2 é igual a 4, porque estamos lidando com pessoas, estamos lidando com, inclusive, soberanias de Deus que estão além da nossa mente, além do nosso entendimento. Então, nós temos que nos preocupar em fazer o que é a vontade de Deus, o que é certo, o que Deus pede de nós como pais. Mas isso não vai nos dar garantias de que tudo vai terminar bem, que os nossos filhos serão aquilo que nós pensamos que eles devem ser ou gostaríamos que eles fossem, porque há muitas coisas para serem observadas. Eu quero só dar um rápido exemplo para você perceber isso. E nós vamos falar, pelo menos eu desejo, se for possível, falar no último devocional para aqueles pais que já se sentem frustrados ou talvez até se sintam fracassados no seu ministério de pais porque seus filhos não saíram como eles entendiam que deveriam sair. Nós precisamos olhar, por exemplo, para Eli. Os filhos de Eli eram execráveis, se tornaram filhos terríveis. E um dos problemas de Eli foi a própria forma que ele criou os filhos. No entanto, o próprio Samuel terminou, digamos assim, a sua criação com Eli. E foi um homem íntegro de Deus. Foi um homem extremamente temente a Deus. Já os filhos de Samuel fizeram exatamente o contrário do seu pai. Viram o exemplo do seu pai de integridade, mas não seguiram o caminho do seu pai. Isso mostra também que, por mais que tenhamos nosso esforço, nossa dedicação, não vai haver garantias de que os nossos filhos vão seguir cabalmente o ensino e até mesmo o exemplo. Outra coisa também que nós podemos observar, ou outro fato que podemos observar, são os próprios reis de Israel. Nós vemos reis que foram horríveis e tiveram filhos que foram uma bênção. Temos reis que foram dedicados e tementes e tiveram filhos horríveis. Então, meu querido pai e minha querida mãe, você precisa entender uma coisa: os seus filhos também precisarão tomar uma decisão. Você e eu precisamos fazer a nossa parte, cumprir o nosso papel diante de Deus da melhor forma possível. E é isso que nós precisamos buscar incessantemente. Eu creio que é isso que traz vocês aqui, para que vocês possam conhecer um pouco mais do que Deus tem na sua palavra para este assunto. Então, infelizmente, eu gostaria até de dar uma outra palavra para você, mas até pelo exemplo de vidas de homens e mulheres temente a Deus e o resultado na família, sempre a gente faz questionamentos, mas uma verdade que eu posso dizer para você: não há garantias que as coisas vão sair exatamente como nós pensamos em relação à criação dos nossos filhos. Uma segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês: a comunhão dos pais é fundamental para um verdadeiro desenvolvimento espiritual dos filhos. Então, por mais que, ainda que tenhamos essa questão de que não há garantias de que tudo vai terminar bem em relação aos nossos filhos, porque eles precisam ter uma escolha, mas nós como pais precisamos procurar ter uma vida temente a Deus. E uma delas é a comunhão do casal. A comunhão do casal é extremamente importante para o futuro dos filhos. Pais que vivem em
conflito, em pé de guerra, geram filhos instáveis, muitas vezes filhos até com problemas psíquicos e principalmente filhos com problemas espirituais. É muito difícil para um jovem, para um adolescente, se firmar nos caminhos de Deus se seus pais vivem em guerra constantemente em casa. Há filhos que inclusive já confessaram para mim dizendo, olha, aqui na igreja meus pais são ótimos, mas em casa eles são insuportáveis, eles não se suportam, eles brigam todo o tempo. Isso quer dizer, para esses filhos, há uma tremenda hipocrisia da vida de seus pais. Esse foi um dos desafios que eu sempre orei ao Senhor. Não que eu e a Melanie sejamos perfeitos, entenda bem o que eu vou lhe dizer. Mas uma vez eu questionei a minha filha sobre a vida e se era o homem do púlpito era diferente do homem da casa. Ela disse, não, meu pai, você é a mesma pessoa. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas nós estamos dizendo que nós procuramos viver uma vida de autenticidade. E a comunhão do casal é muito importante. Então, você, marido, você, esposa, pense bem no seu procedimento. Porque se vocês vivem brigando, se vocês vivem se agatanhando, como dizia minha mãe, se vocês vivem em conflito, em divergências públicas com seus filhos e até fora do lar, tenha certeza, vocês vão criar filhos instáveis emocionalmente, fisicamente, psiquicamente e principalmente espiritualmente. Eles, apenas pela grande misericórdia de Deus, superarão isso, mas em geral há muitas sequelas. É ruim quando um filho de um crente diz, eu não quero casar, eu quero distância disso, porque eu sei o horror que é minha casa. Então é triste. É claro que em algum momento ele vai mudar de ideia, mas isso é fruto de exatamente de verem um lar em conflito, e um lar que se chama cristão. Então pare para pensar o quanto você tem prejudicado a vida dos seus filhos ou o quanto você tem ajudado a vida dos seus filhos. E aqui a gente precisa ser bem claro, não estamos falando daquele lar que nunca tem problema ou de pais que escondem qualquer conflito, não, estamos falando de um lar sadio, onde há divergência, mas isso não é uma rotina, isso não é constantemente um motivo de guerra, um motivo de desprezo, um motivo de lamentação. Os filhos percebem quando os pais estão em conflito e, infelizmente, eu já ouvi testemunho de filhos que viram seus pais, inclusive, em lutas físicas. Isso eu estou falando de crentes, ou pelo menos denominados crentes. Não tem como esses filhos acreditarem no Evangelho. Serão filhos instáveis em todas as áreas. Por essa razão, o nosso testemunho é essencial para a estabilidade dos nossos filhos, porque o Evangelho se fará real, principalmente a partir do nosso lar, principalmente a partir da nossa vida. Se eles não veem a realidade do Evangelho na nossa vida, como crerão na palavra de Deus? Porque não vê isso no dia a dia. Pense sobre isso. Terceira verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Peia, disciplina, não são suficientes para renovar do coração do seu filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia fala, e nós vamos falar nessa semana sobre essas verdades também, sobre a questão da correção da disciplina dos filhos. Mas só peia não é suficiente para o produto final. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. A disciplina, a correção, digamos assim, dos nossos filhos, seja através de física ou seja através de castigos, ela vai gerar algo em nossos filhos, porque a Bíblia fala sobre isso. O livro de sabedoria fala sobre essa importância da disciplina para o nosso próprio filho, para a própria formação do caráter dele. Mas isso também não é suficiente para fazê-lo um servo do reino. Para que os nossos filhos sejam servos do reino,
Para que os nossos filhos sejam servos do reino, é necessário que eles sejam criados na disciplina e admoestação do Senhor, isso é, conforme a palavra de Deus. O que eles precisam conhecer é Deus e a sua palavra. Eles precisam estar mergulhados, absorvidos pelas verdades de Deus, porque o único meio, a única fórmula que de fato pode transformar o coração dos nossos filhos é o Evangelho. Por isso Paulo fala em Romanos, capítulo 1, verso 16, diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o que vai transformar o coração dos nossos filhos. Precisamos orar pela salvação dos nossos filhos, porque apenas o Evangelho é que vai tirar aquela semente do mal, aquela herança maldita vinda de Adão e Eva do coração do nosso filho e da nossa filha. E o Evangelho é o único que pode fazer isso. Por essa razão, você pode até disciplinar seus filhos, serem filhos obedientes, serem filhos disciplinados, mas não quer dizer que eles serão filhos do reino. Para eles serem filhos do reino, eles precisam de fato conhecer o reino de Deus. Por essa razão, a disciplina é importante, a metodologia de disciplina é importante, mas tem que ser a disciplina e a demonstração do Senhor. Por último, eu queria deixar uma palavra para nós, somos pais que muitas vezes ficamos frustrados com resultados na vida dos nossos filhos. Já falei a primeira, não há garantias, mas a segunda é que nós não somos perfeitos. Nós, como seres humanos, filhos de Adão e Eva, e ainda nesse corpo limitado, corrupto e ainda com tendências ao pecado, nós vamos errar. E por essa razão, nós precisamos sempre estar em busca do Senhor para aprender mais através da palavra de Deus, através do conhecimento de Deus, seja através de mensagens, através de palestras, através de leitura de livros, mas principalmente através do conhecimento bíblico. E aqui eu queria deixar uma palavra a todos vocês. A gente deve sempre observar outros e aprender com outros, mas a gente deve ter muito cuidado com o ecletismo. O que é o ecletismo? Eu tiro um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho da acolá, porque o risco disso é muitas vezes nós tratarmos assuntos espirituais como se nós estivéssemos num restaurante de self-service. Isto é, eu pego o que eu gosto, eu retiro o que me agrada. Esse é um risco que há. Não estou dizendo que ao olhar vários ensinos, vários métodos, a gente possa trazer e formar o nosso método, mas a gente deve ter cuidado, porque a nossa tendência é agregar aquilo que nos agrada. Por esta razão, nós precisamos tomar como base a palavra de Deus. O método que nós vamos usar, inclusive o que eu vou falar essa semana para vocês, precisa ser balizado pela palavra de Deus, porque é ela que ensina. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz, olha, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tanto para o pastor, como para o pai, como para os filhos, como para a família, a palavra de Deus, ela é perfeita e perfeitamente habilitada para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Então, cada um de nós temos nossa liberdade de olhar para algo e aprender e praticar na nossa vida familiar. Mas a base para isso, para a nossa escolha, deve ser a palavra de Deus. Porque muitas pessoas têm trazido para si aquilo que é mais agradável aos seus olhos, aos seus ouvidos e ao seu próprio coração, mas que muitas vezes contradiz a palavra de Deus. Ou pelo menos passa por cima de uma verdade bem clara que ela diz. Por essa razão, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado em usar a Bíblia, porque ela é perfeita, nós imperfeitos, precisamos dela como guia para a nossa vida. Essa semana, o meu desejo é que o que seja dito, seja nos devocionais de áudio, seja nos devocionais de vídeo, tenha como base a palavra de Deus. E que você, como bom servo do Senhor, vá à palavra do Senhor, verifique se as coisas são de fato assim. E se de fato são assim, tome uma decisão, o que você vai fazer no seu lar. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos uma boa semana de aprendizado e crescimento de como cumprir este papel tão precioso,
tão reconfortante na eternidade, que é criar súditos, que são nossos filhos, para serem filhos de Deus e súditos do reino. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo devocional. Nosso lar abençoar, que Ele possa ser teu contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros.